sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Antes de convidar aí para a leitura da ata, eu queria saudar nossos alunos e professores lá de Armazém. É uma alegria estarem aqui, no sul do estado, terra do nosso deputado Gessé. Saudar aí a Escola Básica Antônio Diomário da Rosa, a responsável Luciane Alves, secretária de Educação, Dirley Verona, diretora. São 21 alunos que vêm conhecer o funcionamento da Assembleia, estão acompanhados aí pela nossa equipe da casa. Sejam bem-vindos aí, aproveitem e que Deus abençoe a todos. Tá? Convido o senhor secretário, deputado Marcos da Rosa, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, também a todos que nos assistem. Ata da 95ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de outubro de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Scudilarchi, Padre Pedro Baldiceira, são esses. Na secretaria, deputados Rodrigo Minotto, Paulinha, Marcos da Rosa e delegado Egídio. Às 14 horas do dia 10 do mês de outubro do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Marcos da Rosa, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. No expediente, o senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Lunelli, Sargento Lima, Massoco e Volney Weber. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Carlos Humberto, PL, Rodrigo Minotto, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, e PP Colasso, PP. Ordem do dia, ex ofício, foi aprovada em turno único a subemenda substitutiva global ao projeto de lei número 242/2023 e após ser distribuído, ou melhor, discutido pelo senhor deputado Gessé Lopes, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 20/2023, com a seguinte votação: 24 votos sim, 3 votos não e nenhuma abstenção. Na sequência, foram aprovados em turno único os projetos de leis números 96/2023, 148/2023, 27/2023. O projeto de lei número 203/2023 recebeu emenda em plenário e retornará sua tramitação nas comissões. E o projeto de lei número 48/2020 foi retirado de pauta a pedido do autor. Foram aprovados os pedidos de informação números 414 e 415/2023, bem como as moções números 1414, 1415 e 1418/2023. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1043, 1044 e 1046 a 1048/2023. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Márcios Machado, Camilo Martins, Pedrão e a senhora deputada Paulinha. Ato contínuo, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária
para as 16h21. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 21ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de outubro de 2023. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Paulinha. Secretaria, deputados Padre Pedro Baldiceira, Rodrigo Minotto, Paulinha e delegado Egídio. Às 16h21 do dia 10 de outubro do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. A ordem do dia foi aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar 20/2023, com a seguinte votação: 26 votos sim, 3 votos não e nenhuma abstenção. E, na sequência, foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de leis números 242/2023, 96/2023, 148/2023 e 271/2023. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra extraordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos da Rosa. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Gessé Lopes. Convido o deputado Marcos da Rosa para assumir a presidência e aproveito para registrar a presença do prefeito Valdir Cardoso, vice Euzinho, do município de Timbó Grande, acompanhado do Jocelino e do Generoso. Sejam bem-vindos em nossa casa. Com a palavra, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Antes de eu falar desta porcaria de livro aqui, sendo lecionado numa escola estadual aqui de Santa Catarina, eu não poderia deixar de falar dessa porcaria aqui. Residente em Gaza. Mohamed Abu. Nós estávamos conversando aqui, antes de começar a sessão, e nós estamos propondo um movimento que o deputado Antínio Lulele está fazendo. E nós vamos botar aqui, vou deixar um Pix, porque nós vamos pedir doação para que todos os petistas e pessoas que apoiam o Hamas, a gente vai lançar lá para a faixa de Gaza. E aí eles vão fazer a manifestação deles lá. Inclusive esse pessoal que levanta a bandeira do LGBT com Hamas e com Palestina, também vão ter uma recepção muito calorosa. Vai ser de morrer a recepção deles quando chegar lá para fazer a manifestação. É lamentável a gente vê esse tipo de situação. São pessoas que absolutamente não devem compreender bulhufas do que se passa na guerra religiosa e de território entre Israel e Palestina. E, como sempre, os mesmos de sempre, né? Os mesmos partidos de sempre, mostrando toda a sua ignorância. E as principais dela, a hipocrisia, a insanidade e o relativismo. Palestina livre, gritou lá aquela imundície lá. Bota a primeira imagem, por favor. Esse é o número de quem vive lá em Israel. Olha ali, que estranho. São 5,8 milhões de judeus israelenses morando em Israel
e 1.600.000, já subiu para 1.800.000, quase 2 milhões de palestinos que moram em Israel. Quase 2 milhões de palestinos moram em Israel. Olha a intolerância religiosa dos judeus. Quase 2 milhões moram em Israel. Agora vamos ver quantos israelenses moram na faixa de Gaza. Olha só que democrático que é a faixa de Gaza. 0 israelenses moram lá. Quem que é os extremistas religiosos? Quem que são os intolerantes? Essa é a hipocrisia dessa gente, que estão ali fazendo aquela manifestação idiota e não sabem nada do que está se passando lá. E aí mostra ali o quanto, as pessoas não querem viver do lado da pobreza. É igual a Alemanha Ocidental Oriental, Todo mundo da Oriental queria passar para a Ocidental. O importante é a revolução, igual em Cuba. Vencemos, a revolução venceu, estão lá, estacionado nos anos 50. Mas o importante é a revolução. Deputado Sargento Lima, o mais rico de Cuba é a família Fidel Castro. E a segunda mais rica é Hernández Sanches. Você conhece? Ele é o segundo mais rico de Cuba. Ele tem 2 vacas e uma galinha. Essa é a riqueza de quem mora no país de Cuba, da Revolução. E a hipocrisia dessa gente assim já nem me espanta mais. Isso é normal, é natural dessas pessoas. Agora, a falta de sanidade é algo que preocupa. Por mais que tu ainda ache, ou tente justificar, ou tente se posicionar com relação a alguma forma de dizer que a Palestina tem as suas razões, nesse momento, onde morrem crianças, que morrem mulheres, idosos, são sequestrados, violentados, de forma covarde. Como que nesse momento tu consegue se posicionar em favor dos caras? Por mais que tu ache que ele tenha alguma razão nessa disputa toda histórica, isso é falta de sanidade. Isso aí para mim é apologia ao crime. Apologia ao crime. Mas a pessoa, se fosse ao contrário, alguns bolsonaristas, qualquer coisa assim, apoiando esse tipo de conduta de alguém, tu imagina o estardalhaço que ia ser nas mídias brasileiras. A moção de repúdio aos ataques do Hamas na Câmara foi aprovada com voto de quem? Contrário de quem? Do PT, do PSOL, PCdoB. Pessoas que não respeitam a vida. Já começa que são sempre a favor do aborto, E aí, às vezes, vendo esse tipo de vídeo, aí a gente, acho que o aborto seria legal, mas não para criança, para adulto. E a gente resolveria muitos problemas de insanidade. Mas, enfim, a hipocrisia. Essas pessoas são as mesmas pessoas que enchem a boca para falar contra o nazismo, para falar contra o Holocausto. Mas são as mesmas pessoas que agora estão lá torcendo, rindo, como aconteceu com aquele servidor da Câmara Federal, e apoiando o extermínio dos judeus, que quem tem um pouquinho de conhecimento histórico, sabe que eles estão lá por conta de ter sido cedido uma terra depois que acabou a Segunda Guerra Mundial e foram alocados lá. Então deveriam ter o apoio desses que dizem lutar contra o nazismo e contra o Holocausto. É lamentável ter que passar esse tipo de vídeo, mas não poderia deixar de comentar sobre esse assunto. E sobre o livro, acabou não tendo tempo, vou deixar para a próxima oportunidade. Obrigado, presidente.
O próximo orador inscrito é o deputado Gessé Lopes. Perdão, Sargento Lima. Gessé Lopes acabou de se pronunciar. Aliás, parabéns pelo pronunciamento, deputado. Muito boa tarde, senhores. Muito boa tarde àqueles que nos acompanham também pela TVA e pelas nossas mídias digitais. Bom, não ia tocar nesse assunto, vi o colega aqui que me antecedeu falando sobre isso, e eu tenho uma opinião formada em relação a esse constante pedido de manifestação do governo brasileiro em relação ao ataque terrorista sofrido pelo povo israelense. Eu, de verdade, eu acredito que o Brasil não deveria se envolver nisso pela saúde de Israel. Você já pensou se vai uma comitiva desse governo que está aí para lá? O máximo que eles fariam seriam agenciar uma obra financiada lá para reconstruir o país, financiada pelo BNDES, e, misteriosamente, provavelmente a Odebrecht venceria, né? Seria o máximo que eles poderiam fazer. Se nós mandássemos para lá a nossa Polícia Federal e nossa Justiça, o que eles poderiam fazer é prender todas as velhinhas que estariam com a Torá na mão. Se a gente mandasse o nosso exército, o que ele poderia fazer lá é, depois de reconstruída a cidade, pintar um meio-fio de cal. Então, pouco ia influenciar, né, a atuação por parte do governo brasileiro lá. E detalhe, também, como eu disse, pela saúde mental dos que sobreviveram, aguentar o PT é algo que é um pecado que nós cometemos aqui no Brasil e nós somos obrigados a carregar essa cruz sozinha. Então, minha opinião sobre a influência desse governo, desgoverno que nós temos lá em Brasília, em Israel, seria essa. Já tem desgraça que chega lá para o Brasil e se meter lá e esse governo petista se enfiar na vida deles. Aí ninguém merece mesmo. Seria... Mas, enfim, vim falar sobre um projeto de minha autoria que foi apresentado na legislação passada e, por questões meramente políticas, ele não prosperou. Então, o que eu fiz? Apresentei ele novamente esse ano. Trata-se da instalação obrigatória de sirenes em áreas de risco. As justificativas que eu vi nas comissões e o fato de ele ser reprovado ano passado foram descabidas. Então, tomei a liberdade de apresentá-lo novamente. O mundo inteiro usa isso. Tá? Não é bom para Santa Catarina, é bom para os Estados Unidos, é bom para vários países da Europa, é bom para o Japão. No Japão, que é afligido constantemente por maremotos, tsunamis, terremotos, então lá eles têm as sirenes de aviso. Tá? Justificativa de que seria um projeto que seria caro. Ora, eu também tenho que entender que tem homem que não é bem homem. É aquele cara que, em casa, quem troca o chuveiro é a mulher. Quem troca uma tomada é a mulher. Um pedreiro com uma bomba, com uma boia elétrica, comprei uma semana passada lá para a minha casa, que eu estou reformando na Enseada, custa R$ 185. Se você colocar uma boia com o relé elétrico, em vez de ser ligado na bomba de água, ser ligado numa sirene, assim que inunda, ela levanta e dispara. Mas você vai explicar para isso para quem nem sabe trocar o próprio pneu do carro. E pode, sim, tem a capacidade de salvar vidas. É por isso que no mundo inteiro usa. O fato de não funcionar as sirenes foi que condenou vários havaianos à morte naquela tragédia do incêndio lá no Havaí. Se o mundo inteiro usa, se é barato, se nós temos, sim, áreas de risco no estado de Santa Catarina, áreas suscetíveis a desmoronamento. Tivemos aqui, na ilha de Florianópolis, 2 acidentes com represas. Uma represava água potável e a outra dejetos.
Como eu falei, é uma bacia, uma bomba com relé elétrico ligado numa sirene. A sirene é para você poder comprar outra casa, fazer uma mudança, ir embora? Não. É para o sujeito acordar no meio da noite, pegar o filho, botar embaixo de um braço do outro e falar, mulher, vamos embora. E salvar a sua própria vida. O mundo moderno utiliza isso. Inclusive, nós vimos, agora lá em Israel, o que tem salvado as vidas são sirenes. Então, por uma questão meramente política, travaram, ficaram uma eternidade com eles, segurando. Projeto com 2 laudas, exatamente igual a esse aqui. Olha lá, porque o projeto é do Lima, não passa. Eu tenho uma dificuldade com meus projetos, que é um inferno. Não quero nem abrir essa questão aqui dentro aqui em relação à produtividade legislativa que a gente tem observado, mas isso é alvo de comentários, gente. Sabe? Então, vamos dar celeridade. Como eu disse, um investimento barato fazer com uma... Se alguém tiver dúvida de como funciona, fale com a gente. Como eu falei, uma boia, um relé, mas tu vai explicar para um homem que dorme de meia no canto da cama, como é que instala uma boia numa caixa d'água, tu vai falar o quê? Tu tem que explicar o impossível para um sujeito desse? É um dispositivo barato, então eu gostaria, e detalhe, ele tem que ser obrigatório, em áreas de risco tem que ter a sinalização. Tanto é que nessas situações de emergência que tiveram aqui em Santa Catarina com as chuvas, utilizaram a sirene do bombeiro para alertar as pessoas. Esse vídeo teve uma ampla divulgação em toda a internet. Ora, como se fosse mais barato comprar um caminhão de bombeiro e deixar disponível para ficar girando pela cidade, enquanto tem uma situação que você tem que fugir rapidamente no meio da noite ou no meio da madrugada. Rapidamente, no meio da noite ou no meio da madrugada, durante o dia, a sinalização sonora, ela funciona. Óbvio que, a partir disso, tem que ter políticas por parte do governo do Estado, da nossa própria imprensa, da nossa televisão, do nosso rádio, de avisar para as pessoas, olha, quando você escutar essa sirene, não perca tempo, saia de dentro da sua casa e vá para um lugar alto, vá para um lugar protegido. Então, eu apresentei novamente esse projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sirenes de alerta em áreas de risco mapeadas, gente, para trazer Santa Catarina para o atual século, tá? Porque o resto do mundo todo usa. O mundo inteiro usa. Então, para a gente poder trazer Santa Catarina para esse século, sair do obscurantismo, das trevas, do passado, onde um bom projeto de um deputado, por questões meramente políticas, tinha que ser pisado em cima e ficar meses, até anos guardado no gabinete de um deputado. Vamos dar prosperidade para ele. Nós estou vendo um bombeiro ali, ele deve entender bem, da necessidade de você ser previamente avisado do perigo. Então, eu gostaria de contar com o apoio de todos vocês aí. E, para conclusão, aquilo que eu disse anteriormente, melhor o Brasil ficar fora disso, porque Israel não merece mais uma praga lá. Deixa que com a nossa nós lidamos aqui no Brasil, até porque a gente não é tão santo quanto o povo de Israel. Obrigado. O próximo deputado inscrito, Carlos Humberto, também dispõe do tempo regimental. Deputado Carlos Humberto. Deputado Marcos da Rosa, nosso presidente, deputados, pessoas que nos acompanham no plenário, pelas redes sociais, TVO. Deputado Gessé Lopes já falou sobre o tema, mas eu quero complementar. Quero deixar um recado aqui também, antes de iniciar, ao meu companheiro de partido, Sargento Lima, que eu tenho total apoio ao projeto dele, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio, nesses deslizamentos que tiveram lá nas praias do litoral paulista, fez a instalação lá de um sistema de sirenes. Então, Sargento Lima,
conta aqui com o apoio desse deputado integralmente. Eu ontem estava no hotel, olhando as redes sociais, recebi uma imagem de alguns reféns daquele grupo terrorista Hamas, crianças, idosos e mulheres. Crianças, idosos e mulheres. Lá pelas tantas, e mandei imprimir, recebi um vídeo e uma reportagem sobre partidos políticos e movimentos sociais, para mim terroristas, mas oficialmente sociais do Brasil, apoiando abertamente a carnificina, o assassinato de crianças, de bebês, de mulheres e de idosos. Se puder passar o vídeo que eu recebi, eu agradeço. Estou aqui em nome do Partido da Causa Operária para deixar o nosso apoio irrestrito ao povo palestino e o nosso apoio irrestrito ao Hamas. O sábado, agora, esse último sábado, foi um dia que, como o companheiro falou aqui anteriormente, mudou toda a história da luta anti-imperialista no mundo, né? O povo palestino é o povo mais martirizado do planeta. Depois de décadas de massacre, depois de décadas de esmagamento aí por Israel, que é um enclave imperialista no meio do continente, o povo palestino conseguiu reagir através da ação do Hamas. Nós estamos 1000% com o Hamas, nós apoiamos 1000% o Hamas, nós apoiamos todo o povo palestino. Não tem como chamar isso daí de um ato terrorista. Terrorista é o Estado de Israel. Terrorista criminoso, armado pelo imperialismo. Nós temos que apoiar essa ação. Nós estaremos presentes aqui no ato amanhã, ali no armazém do MST. Obrigado, boa noite. Estas são as vítimas, os sequestrados. Olha ali, Emerson. O que esse filho do... Quase que eu vou para o conselho, nojento desse, vai defender? Crianças, eu sou pai. Como é que um partido político brasileiro, estava ali o PCO, PSTU e o MST, que a reunião era lá na corja deles. Nós, brasileiros, pais, políticos, nós vamos aceitar isso aí? Como é que um partido desse está constituído no Brasil? Como é que alguém defende o assassinato de 40 bebês decapitados? Como? Sob que circunstância? Sob qual argumento? Isso é uma doença que tem que ser curada no seio da sociedade brasileira. Essa gente não presta. Eu tenho vergonha de ter que dizer que um asno desse é um brasileiro. Uma porcaria dessa que não presta. O partido desse senhor soltou uma nota que diz o seguinte, uma nota. O PSO diz que foi um dia histórico, não só para o povo palestino, mas para todos que querem ver o mundo livre da opressão, da tirania e do terrorismo. O Hamas acendeu a chama da resistência contra o Estado terrorista e fictício de Israel. Todo apoio ao Hamas, fim de Israel. Pois eu prego o fim desse partido, dessa corja. Façam o mesmo comigo, quero ver. Cambada. Um servidor da Câmara Federal foi exonerado, pegou aquela senhora que estava sendo sequestrada numa postagem, aquela senhora que estava, não sei se era sangue, se era fezes,
que depois veio o vídeo dela sendo estuprada e morta. Escreveu lá, num comentário para todo mundo ver: isso é marca de merda. Se achou nas calças, com emoji de risadinha do lado. Um servidor da Câmara Federal, indicado por um deputado do Partido Comunista Brasileiro. Gente imoral e nojenta. O governo brasileiro, que preside o Conselho de Segurança da ONU, até o final desse mês, disse que, por hora, o Brasil não defende sanções ao Hamas para tentar preservar a vida. Estão de brincadeira. Israel foi o primeiro país a mandar uma missão num avião com 130 soldados, com cães farejadores, com equipamentos de última geração para salvar a vida de brasileiros lá em Brumadinho. Foi o primeiro país a estender a mão para o Brasil. O primeiro. Será que a gente não tem coragem de tomar uma posição mais firme, pelo amor de Deus? O porta-voz israelense acabou de soltar uma nota agora de manhã que existem brasileiros no meio dos reféns. A gente vai continuar de maneira oficial pelo governo federal, passando panos quentes? Não vai ter uma posição firme? Não tem homem lá! Essa gente não representa a coletividade brasileira. O Brasil está entregue. É apoio ao aborto, é apoio ao terrorismo, é o marco temporal para causar o caos no território brasileiro, é a proibição da arma de fogo para a mulher e para o homem que querem para se defender, é a intolerância religiosa. Flávio Dino não é o expert contra terrorismo? Não prendeu numa noite 1.500 terroristas, tia de zap e sei lá o quê? Cambada de frouxo, cambada de medroso, de gente entregue, que não tem coragem de nada, escondidos atrás de uma ideologia podre, quebrada, que não representa nada, nem ninguém, nem nada que é de bom. Infelizmente, essa é a situação de entreguismo que se encontra o Estado brasileiro. Obrigado. Desculpa, presidente, pelo tom um pouco mais elevado. Parabéns, viu, deputado Carlos Humberto, e peço sua permissão para assinar embaixo desse pronunciamento. Parabéns. Deputado Zé Caramori. Deputado Marcos da Rosa, que preside esta sessão, ao saudá-lo, estendo a saudação a todos os colegas deputados. Me solidarizo com as falas dos deputados que antecederam, relativo a esse lamentável fato que acontece, manchando mais uma vez a história da humanidade, com essas atrocidades. Mas eu peço permissão, queridos pares, e a todos os catarinenses que nos assistem, que nos ouvem nesse momento, aos que estão aqui no plenário, ou eletronicamente, onde quer que estejam, faço hoje minha última fala deste meu breve e rápido mandato, conhecido como mandato relâmpago, mas muito feliz por ter tido essa oportunidade de aqui estar,
na licença do deputado Napoleão, a quem agradeço mais uma vez, ao meu partido, PSD, presidente Heron, pela possibilidade de, no rodízio partidário, permitir que aqui estivessem também os suplentes do partido. Imagino que eu terei outras oportunidades para voltar aqui como deputado, mas seguramente voltarei aqui como cidadão catarinense, como cidadão oestino e como brasileiro para contribuir naquilo que for possível para o mandato dos queridos pares. Nesta minha breve passagem, que não foi extensa, mas foi intensa, faço alguns registros do que foi possível fazer em relação a algumas situações da nossa região oeste, especialmente, a qual de forma mais direta represento, mas por todo o estado de Santa Catarina, obviamente, porque somos deputados estaduais, mas temas que considerei prioritários, abordei aqui no meu discurso de posse, e nesses 30 dias trabalhei nesse sentido, com o apoio de diversos, para não dizer de todos, os nossos deputados e deputadas desta casa. Refiro-me ao Hospital Regional do Oeste, uma das nossas maiores necessidades, por conta de que o déficit mensal, chegando à casa dos 6 milhões de reais, está fazendo com que aquela casa de saúde, tão importante para mais de 2 milhões e 500 mil habitantes, que é a região de abrangência de média e alta complexidade do Hospital Regional, está numa situação falimentar. Não é mais nem pré-falimentar, é uma situação falimentar. Levamos essa preocupação para a secretária da Saúde, levamos ao governador, fizemos coro com a bancada do Oeste, e todos os deputados da bancada também unanimemente concordam com esta preocupação, que não é só minha, é de todos aqueles que querem uma saúde melhor no estado de Santa Catarina, buscando uma solução efetiva, para não dizer definitiva, em que todos os meses precisamos ter o repasse garantido do hospital para o Hospital Regional do Oeste, para a Associação Lenoir Vargas Ferreira, no montante equivalente à folha de pagamento, pelo menos. Estou falando de um déficit de 6 milhões de reais, que mensalmente deixa aquela direção preocupada, apavorada, não sabendo se amanhã o hospital estará de portas abertas para atender 90% da sua clientela, dos seus pacientes, pelo SUS, e menos de 10% de forma particular. Também estivemos no Tribunal de Contas acompanhando o relatório de auditoria, ou melhor, de diagnóstico, feito por aquela casa, por aqueles técnicos, no sentido de buscar entender se há possibilidade de auxílio gerencial ou administrativo, de forma a fazer com que o hospital possa ter mais receitas, mantendo esta proporção inexequível de 90% SUS e 10% privado, ou seja, convênios, ou seja, particular. Também abordamos aqui como prioridade as rodovias do Oeste. E, mais uma vez, tanto na bancada do Oeste quanto por todos os nossos pares, tivemos o apoio restrito para fazer com que, tendo o devido esclarecimento por parte do governo do Estado, com o projeto Estrada Boa, um programa que está em andamento, e nós acreditamos que ele vai acontecer plenamente, vamos acompanhar, fiscalizar, e queremos aplaudir a cada execução de cada trecho das estradas previstas. Conseguimos incluir também a SC 350 no seu trajeto Lebon-Regis da BR-116, importante canal de escoamento da produção do meio oeste catarinense e do oeste catarinense para 116, com destino a Paraná ou Rio Grande do Sul, São Paulo. Também obtivemos sucesso a fazermos a indicação, junto à Secretaria de Infraestrutura, para a construção de uma passarela frente a uma grande agroindústria, que na SC 283, no sentido Chapecó-Ceará, tendo mais de 3.500 funcionários naquela planta,
tem uma dificuldade enorme, muita insegurança para aqueles que trabalham ou trafegam no local com turnos ininterruptos, ou seja, 24 horas de trabalho ininterruptamente. Da mesma forma, cuidamos da defesa do contribuinte, propondo em 4 emendas ao projeto 305/23, com a finalidade de assegurar os direitos do contribuinte e a segurança nas relações fiscais. Preparativo estas emendas para a legislação que está tramitando nesta Casa, que prevê que em breve aporte aqui, e eu tenho expectativa positiva em relação ao governo, ao governador Jorginho Melo e sua equipe financeira, para que aporte o mais rápido possível nesta Casa o projeto que permitirá fazer com que empresas que estão com endividamento no ICMS possam pagar as suas dívidas, posto que muitas sofreram interferência abrupta e brutal do período de pandemia, muitas tiveram dificuldades de pagar seus impostos e, se não tiver o socorro do governo agora, não perdoando as dívidas, não, cobrando sim, mas de forma parcelada, com a redução de multas naquilo que for possível, mas com um alongamento desses pagamentos, de forma que essas empresas possam pagar a sua dívida para com o Estado e possam continuar trabalhando, gerando emprego e gerando renda. Se o projeto vier na forma como foi anunciado pelo CONFAS, a minha preocupação permanece, porque nós não teremos condições de salvar muitas empresas que não conseguirão honrar com os seus compromissos para com o Tesouro do Estado. Esta sensibilidade espero que haja também. Da mesma forma, apresentamos aqui propostas na área cultural, homenageamos o movimento tradicionalista gaúcho em Santa Catarina, faz parte da nossa história, faz parte da nossa vivência diária, e gaúchos ou catarinenses, mais do que o gentílico do Rio Grande, somos todos aqueles nativos aqui da grande pampa sul-americana. Para isso também estará tramitando um projeto de emenda constitucional, possibilitando que mais esta entidade de agregação cultural possa receber recursos do Estado. Infelizmente, não tivemos a sessão solene da Assembleia Legislativa em homenagem aos 56 anos da IFAP, Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó, porque o mau tempo impediu que nossas equipes aqui, dos funcionários da Assembleia, se deslocassem. Por uma questão de segurança, tomamos conjuntamente esta decisão, acertada, diga-se de passagem, e ficará esta homenagem para que possamos, em data oportuna, presidente Mauro, fazer com que aqueles homenageados recebam as suas comendas. Por fim, muito obrigado ao corpo funcional desta Casa, cumprimentando aqui a senhora Cléo, ela que comanda uma equipe maravilhosa, extensivo a todos os funcionários em todos os seus setores, aos gabinetes dos deputados, a todos que prestam aqui o seu trabalho e nos receberam com muita alegria, profissionalismo e respeito. Mais uma vez, reitero os agradecimentos ao deputado Napoleão, ao meu partido PSD, e lhes digo que, senhores e senhoras deputados, lhes digo que o Zé Caramori, seja no exercício de mandato, ou seja sem mandato, eu estarei sempre a serviço da comunidade catarinense acima de tudo. Foi uma honra estar aqui com vocês. Voltarei outras vezes, se não para exercício, pelo menos para abraçá-los e parabenizá-los pelo trabalho que realizam em favor da sociedade catarinense e brasileira. Meu abraço, meu muito obrigado, um até breve. E lá em Chapecó estamos à disposição de todos vocês. Obrigado. Pela ordem, deputado Carlos Humberto. Parabenizar, em nome da bancada do Partido Liberal, ao deputado Zé Caramori, um homem de história em Santa Catarina, um homem que contribuiu muito já para a nossa sociedade, que contribuirá muito ainda. Foi um prazer imenso conviver com o senhor nesses 30 intensos dias aqui na Assembleia Legislativa. Tenho certeza que o senhor abrilhantou muito os trabalhos dessa legislatura e deixamos votos de que logo, num próximo rodízio do partido, o senhor volte aqui para a Assembleia Legislativa. Meus parabéns. Muito obrigado. Pela ordem, deputado Lucas Neves. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o deputado Zé Caramori
pela sua estadia aqui na Assembleia Legislativa. Eu tive a oportunidade de dividir alguns momentos com o senhor, fosse nas comissões, fosse aqui no plenário, fosse na homenagem que fizemos ao Dia do Gaúcho, em que estivemos aqui neste plenário pilchados, reforçando o nosso apreço por esta tradição. Parabéns pelo seu período aqui, contribuiu muito com esta casa, faço votos que o senhor possa voltar novamente a estar aqui conosco, e certamente nunca é fácil substituir o nosso grande deputado Napoleão, mas o senhor conseguiu, com muita responsabilidade, fazer esse período ser um período de muitas conquistas, vitórias para a sua região e para as suas pautas. Então, fico feliz que o senhor teve um período tão exitoso aqui nesta casa e estaremos sempre à sua disposição. Forte abraço, viu? Obrigado. Pela ordem, deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o nosso querido amigo deputado Zé Caramori pela sua estada junto conosco aqui na Alesc e desejar que o senhor retorne o mais breve possível, né? Homem equilibrado, autoconhecimento, né? Tem muito a contribuir para com o nosso estado de Santa Catarina e certamente uma grande liderança na nossa querida Chapecó. Parabéns e conte sempre conosco, nobre deputado. Obrigado. Pela ordem, deputado Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, estimado deputado Caramori, também não poderia deixar de fazer uma manifestação aqui, parabenizar por esse curto período, mas que agregou muito para esta casa, para essa Assembleia, as suas causas, as nossas causas, inclusive regionais. Não é fácil substituir o deputado Napoleão, porque é um deputado revelação aqui, está fazendo um grande trabalho, mas Vossa Excelência agregou muito pela sua experiência e com certeza vai continuar agregando, e parabéns aí por esse período. Curto, mas muito profícuo. Obrigado. Deputado Pepe. Presidente Mauro, também aqui parabenizar o nosso amigo Zé Caramori, que esteve aqui conosco nesse mês na Assembleia Legislativa, né, compartilhando conosco o trabalho da Assembleia, conosco também na CCJ, onde tivemos vários debates de assuntos pertinentes nesse mês que estivesse aqui, mostrando todo o teu talento, a tua envergadura que tu tens na tua vida pública, por ter sido um grande prefeito de Chapecó, e eu não tinha dúvida alguma que você também exerceria um bom papel enquanto deputado. Tenho certeza que em breve estarás de volta e serás sempre bem-vindo aqui nessa casa, entre os teus pares que são teus amigos. Obrigado. Deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais integrantes da mesa, demais colegas, meu querido Zé Caramori, em nome da nossa bancada, Júlio Garcia, deputado Napoleão Bernardes, Gerry da Cônsolo, que também passou por aqui, e todos os que vierem, ou independente de estarem conosco ou não, o senhor honrou bastante a sua presença na vida política de Santa Catarina, na vida pública do nosso estado, bem lembrado pelo deputado Pepe, como prefeito de Chapecó, e durante este não extenso, mas intenso, foi muito feliz em ter abordado desta forma o período que por aqui passou. Em nome de todo o nosso partido, da nossa bancada, e eu tenho certeza, em nome de todos os nossos colegas, seja sempre muito bem-vindo aqui. Um abraço carinhoso e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. A família Caramori fez história aqui nesse parlamento pela passagem do nosso amigo Reno Caramori, que realizou vários mandatos como deputado estadual, e Vossa Excelência, em apenas 30 dias, também faz história, né? Pela sua capacidade, inteligência, mas, acima de tudo, pela experiência que vem agregando ao longo desse tempo no trato com a máquina pública. E eu quero aqui parabenizá-lo pelo trabalho e dizer de que o nosso mandato passa, mas Vossa Excelência é o único que está passando os 30 dias e está saindo com crédito, porque o evento de Chapecó não foi um evento cancelado, foi um evento suspenso, então ele ainda pode ser realizado, embora Vossa Excelência não esteja aqui como deputado, mas a sua bancada pode proporcionar esse momento, e esta casa, com muita alegria, vai atender o seu requerimento dessa sessão solene para homenagear pessoas importantes do município de Chapecó. Seja sempre bem-vindo, essa casa fica no aguardo de um momento oportuno para que Vossa Excelência retorne a esse importante ambiente, onde se discute o futuro de Santa Catarina e dos catarinenses. Seja sempre bem-vindo e parabéns pelo excelente trabalho. Vossa Excelência tem o tempo que precisa para concluir. Obrigado, presidente Mauro. Eu quero deixar aqui, de forma particularizada, o meu carinho, o meu abraço,
e o meu agradecimento ao Mário Mota, deputado Mário Mota, e ao deputado Júlio Garcia, porque aqui em plenário, ambos ao meu lado, foram como que tutores, me permitindo que, ao adquirir a experiência da primeira entrada a este parlamento, a este plenário, pudesse realizar a minha função a contento, sob os olhares vigilantes, experientes e inteligentes desses dois queridos colegas, queridos amigos. Obrigado, Mário. Obrigado ao Júlio. Obrigado a todos vocês e até breve.